E aí, meus amigos, boa tarde. Hoje, dia 8, né, segunda-feira, abril, são 1h44 da tarde. Eu gostaria de ler o texto no capítulo 9, verso 22. Normalmente o livro de Hebreus está em Hebreus. Hebreus é um livro que os cristãos leem um pouco, mas ele diz muitas verdades aqui que tem a ver com o Evangelho. E aqui é uma verdade que tem a ver com o Velho Testamento, que foi assim de forma abrangente dito, mas que as pessoas às vezes não entendem, e os próprios discípulos, nós vamos ler esse versículo também, não entendiam. E por que não entendiam? E onde eu quero que você pense também, por que determinadas coisas você não entende, tá? O versículo, eu estou tentando viajar nessa mania de falar tá no final das falas. Eu vou tentar me corrigir aí, às vezes eu tiro da legenda, mas não tem jeito, o tá vai aparecer. Ou entendeu? Né? Coisas de professor, né? Eu dou aula, eu sempre pergunto, entendeu? Né? Tá? E isso eu acho péssimo. Bom, de qualquer forma, o texto está em Hebreus, capítulo 5, ou melhor, Hebreus 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há retirada, não há troca, tá? Não é à toa que lá em... Não é à toa que em Levítico, né? Acho que é Levítico 21, se eu tenho ele aqui que eu anotei, Levítico 11, Levítico, acho que é 11, tá aqui, eu estou entendendo minha letra, já não lembro aqui, Levítico 17, 11, coisa assim, fala bem assim, que a vida está no sangue, Nefesh Rabazá Bodã. Bom, desculpe eu errar aqui o capítulo aqui, eu anotei, minha letra está péssima, acho que é 17, 11, tá? Ou seja, se a vida está no sangue, você pode ver que todos os sacrifícios do Velho Testamento envolvia sangue. O próprio Adão e Eva, quando pecaram, eles colocaram folha de figueira nas suas genitálias. Muita gente não entende por que isso. Eles diziam que estavam com vergonha. Vergonha de quê? Se eles sempre estavam nus. É porque naquele momento eles tiveram encontro com a morte. A Bíblia fala que as árvores começaram a ter abrolhos, ou seja, mudou-se o DNA de tudo ali. Tudo ficou para as trevas organizarem. E com certeza o DNA deles mudaram, porque eles passaram a ter medo, coisa que eles não tinham. É como passar um pesadelo. E é pelas genitálias, né, que haveria a transmissão para que houvesse as novas gerações. E essas novas gerações, isso já, a Bíblia fala que os olhos deles foram abertos, eles já entendiam que eles iam gerar só coisa ruim, coisas que estavam eram resultados de uma desobediência. Só que não adiantou tampar as genitálias. Deus foi lá e cortou um animal, ou seja, é o primeiro sacrifício aí de sangue. Cortou esse animal, derramou o sangue de um animal inocente e fez então roupas para eles. Aquilo ali era algo momentâneo, tá? E o Velho Testamento inteiro teve esses sacrifícios, e esses sacrifícios iam ao céu, e Deus aceitava o perdão dos pecados dos homens. Mas teve um sacrifício, que foi o próprio Deus, que se despiu de Deus, se vestiu de ser humano, e ele morreu na cruz, derramou seu sangue, e este é o único sangue que pode perdoar todos os pecados, e não de forma assim temporária,
tá? Eu gostaria então de ler um texto que é muito interessante. Eu gostaria que, na verdade, a ênfase dessa pequena dica, que já está escrito nas notas de rodapé, é que às vezes tem pessoas que não anotam, mas eu vou falar os versículos em ordem e você depois anota cada um deles, tá? E tentem responder o porquê. Diz assim no livro de Lucas, capítulo 18, verso 34: eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido dessas palavras lhe era encoberto. A palavra encoberto aí é cripto, entende? Cripta, né? Algo está escondido, viu? De sorte que não percebiam o que ele dizia. Ele falou isso por 7 vezes. Em todas as 7 vezes o texto fala que eles não entendiam que Jesus ia morrer. Olha que coisa incrível, visto que o Velho Testamento inteiro fala de um cordeiro, e através desse cordeiro haveria o derramamento de sangue e haveria o perdão dos pecados. Eu vou citar em ordem aqui só para você ver depois e ficar mais fácil para você estudar esses versículos, tá? Vão estar todos em Lucas. Então vai ser assim, ó: Lucas 5:35, Lucas 9:22, Lucas 9:44, Lucas 12:50, Lucas 13:32, Lucas 17:25 e por último Lucas 18:34, que é o que nós lemos. Todas as vezes que Jesus citou que ele iria morrer, eles não entenderam. Logo depois desse texto aqui, um cego apareceu e pediu para ver o que ele queria ver. Jesus ele perguntou para o cego. Ele falou que eu veja, e ele viu. Normalmente o cego não sabe das coisas, tem dificuldade para aprender. E o que ele pediu na hora não foi para entender o porquê que Jesus ia morrer. Ele pediu o que estava necessitado para ele na hora. O que estava na hora o que é? Ver. Ele viu. Repara, o que ele pediu aconteceu. O que os discípulos deveriam saber, eles não sabiam. Que é a coisa mais gloriosa para o ser humano, é a morte de Jesus e a sua ressurreição. Através dessa morte, dessa ressurreição, desse cordeiro que derrama o seu sangue, o único sangue que poderia acabar com todos os pecados, temporários ou não importa, entendeu? Era o sangue de Jesus, e eles não sabiam. Pensa nisso, que tem muitas coisas que você não sabe ainda, muitas coisas que estão escritas na Bíblia, que estão em oculto, mas o Espírito não revelou para você, porque tudo tem sua hora, mas tem coisas que Deus revela para você, para a sua vida em especial, e às vezes você não está entendendo o que está acontecendo. Vamos lá? Vamos ver todos esses textos aqui mais tarde, e que Deus dê para você um dia abençoado em sua presença, e que a cada dia você reconheça que necessita entrar nos mistérios de Deus. Amém? É em nome de Jesus. Amém.